essa parte técnica do Craft deve ter evoluído pra caramba, né, desde a primeira versão até hoje, igual você falou, saíram de um time que era da plataforma, foram começar a mexer com essa parte de agentes, né, de chatbot, de conversação, e hoje, igual você falou, o número de acessos aumentou muito em relação ao que era antes, então eu imagino que a própria arquitetura do Craft deve ter evoluído bastante, né? Sim, com certeza. O Craft, quando ele começou, era uma coisa muito, muito, muito básica, assim, né. Então, tipo, até na própria forma como a gente lidava com o RAG, ele era muito básico, a gente ainda estava tentando entender também, como que a gente vai trazer esse outro dado aqui que talvez está no banco de dados, se a gente vai poder vai conectar direto ou não. O que antes era, tipo assim, uma API, um banco de dados, tudo centralizado ali, hoje se tornou um sistema que tem múltiplas camadas, a gente tem camada dedicada para parte de orquestração, né, para que ele identifique a intenção do usuário e direcione para o melhor caminho para responder aquela pergunta. A gente tem camadas de skills do nosso agente, né, o RAG se tornou uma skill, o MCP se tornou essa outra skill, que permite não só com que a gente se comunique com outros sistemas, caso a gente queira, né, mas que a gente se comunique com o nosso sistema da plataforma, porque é um pouco diferente. A gente tinha esses documentos que são não estruturados, né, que estavam ali no SharePoint, são textos, às vezes são PPTs, o que seja, e a gente tem esses dados totalmente estruturados da plataforma, mas que eles também eram relevantes. Dados de skills, por exemplo, que a gente fala o pessoal buscar quem que sabe tal coisa para me ajudar, para, sei lá, tô precisando mobilizar um time aqui para resolver um problema, quem que eu vou procurar? A gente ter essa camada do MCP também permitiu esse tipo de coisa e também, né, trazer as ações aí. Parar de ser só o vou te responder, mas eu também vou viabilizar que eu possa fazer coisas para você, né, a própria doação, mas também a gente sempre entendendo o que que era necessário. Porque eu acho que nesse cenário a gente tem que mudar muito rápido. Então a gente não pode se prender a questões muito rígidas, né, não pode engessar o produto. Então tudo que ele evoluiu foi pensando nisso, o que que a gente pode fazer aqui agora, fazer com que permita, mas também vamos entender, não vamos avançar mais do que o necessário. Vamos dar espaço para a gente evoluir e vamos fazer o que permite que a gente resolva esse problema. E aí, eu acho que é interessante nessa sua fala, porque, por exemplo, hoje em dia, digamos que a gente trabalha no time do Copilot. A gente está desenvolvendo o Copilot. E aí a gente consegue pegar uma extensão que conecta o VS Code ao MCP do Figma. E no caso do time da gente, a gente tinha que ser o Figma e o Copilot. Porque a gente tinha que expor o MCP para que a gente conseguisse conectar também. Então, tinha essa relação dupla ali também, de criar os próprios métodos da gente para que a gente conseguisse consumir. Então, a gente estava nesse espaço até duplo ali, né? De não Aham. ter as coisas Os 2 prontas, a gente tem que pontos, né. realmente. Foi isso que habilitou, né, Léo, algumas ações serem feitas pelo Craft, né, que vocês mesmo pegaram sistemas internos da DTI, expuseram algumas coisas via MCP, né, e o próprio Craft consumia essas coisas via MCP e você conseguia fazer essa ligação. E ligar uma API que era de dados brutos, né, com uma outra que estava se comunicando com linguagem natural, né. O MCP que possibilitou essa conversa, né, entre APIs existentes e uma conversa em linguagem natural, né. Eu acho que a gente teve algumas viradas de chave aí no craft ao longo da sua história, o MCP com certeza foi uma delas, assim, porque foi realmente o que impulsionou para que a gente trouxesse também, questões mais do dia a dia, né, porque mesmo quando a gente fala de informação, acho que a gente sempre teve isso na cabeça de que uma informação ela não necessariamente foi feita para ser acessada por aquela mesma pessoa todos os dias. Ele não vai sempre necessitar daquela informação. Então, uma vez que a pessoa, por exemplo, como que eu faço um reembolso? A pessoa já sabe fazer um reembolso, é difícil que ela retorne ali para poder fazer. Então, a gente precisa que o produto ele continue sendo relevante, que ele continue ajudando os crafters durante o dia deles, né? Então, eu acho que o MCP foi o que trouxe isso pra gente. Se o RAG traz essa centralização de informações, o MCP resolve problemas para poder permitir que ações que poderiam ser penosas, ou então não estava fazendo, porque eu tinha que sair do meu ambiente ali do Teams, tinha que ir para outra plataforma para poder fazer, que faça por ali. Então acho que foi uma das outras viradas de chave que o Craft teve e que permitiu que o produto maturasse, assim, ele evoluísse para um outro patamar. E eu acho que nesses desafios aí, a gente também, tem algumas questões, igual falou, o Craft está aberto para o Teams, né, a gente está integrado ao Teams, né, a gente consegue fazer perguntas, obter algumas informações, obter algumas coisas. Então eu imagino que a gente tenha um pouco também de preocupação nas áreas de segurança e privacidade também, né. Acho que até tendo essa separação, né, por exemplo, quando a gente fala de documento ali via RAG, o documento a gente está expondo do nosso lado, né, para o usuário a informação que a gente quer, né, a gente tem total controle sobre o que está naquelas coleções. Mas o que o Léo falou sobre o chat é muito sobre isso, e eu acho que volta naquilo que a gente falou: a gente matou, 2 coelhos com uma cajadada só, porque a gente fez o histórico ali pelo próprio Teams. Hoje a gente não consome necessariamente esse histórico, ele fica para o usuário, ele consegue ver porque é dentro do Teams, mas o próprio chatbot ele não fica consumindo esse histórico.
Então, quando você usa no canal ali, por exemplo, ele não vai misturar a tua mensagem com a mensagem de outra pessoa. A tua mensagem é a tua mensagem. Então, o que foi falado por outra pessoa, para ele é irrelevante enquanto ele tá tratando a sua mensagem. Então, esse tipo de camada de proteção pra gente é muito importante, porque evita não só ambiguidades, né, para que uma ação não interfira na outra, mas para que a gente garanta que essas informações, dado que possam ser sensíveis, elas não atravessem. Então, o Craft vai receber o que você tá mandando para ele, vai te devolver, o seu histórico tá ali para você. O Craft, na maioria das vezes, aquele histórico, principalmente em relação a ações, ele acaba sendo um pouquinho mais, não vou dizer irrelevante, mas ele vai trabalhar bem, independente dele ter esse histórico ou não.